Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Que bom que você chegou a participar do nosso passeio pelos livros da Bíblia. Hoje, falando sobre 1 Reis. E se você chegou até aqui para saber a resposta a uma pergunta bíblica, não vai perder essa oportunidade. No final do vídeo, eu vou falar a resposta à pergunta. Mas hoje vamos pensar sobre o livro de 1 Reis, que fala sobre as gerações depois do rei Davi. No estudo dos livros históricos do Antigo Testamento, 1 Reis continua a história iniciada nos livros de 1 e 2 Samuel. Este livro começa com a morte de Davi e traça a história do povo durante aproximadamente 120 anos. Este período inclui o reinado de Salomão, a divisão do reino em duas partes, Israel no norte e Judá no sul, e os reinados dos primeiros reis nessas duas nações. A morte de Davi gerou uma crise política em Israel. Davi indicou seu filho Salomão como sucessor, mas outro filho, Adonias, que era o mais velho dos filhos vivos de Davi, achou que o trono deveria ser dele. Salomão mandou matar seu irmão para tirar qualquer dúvida sobre seu direito de reinar sobre Israel. Ao mesmo tempo, ele fez uma limpeza no governo, tirando de posições de poder pessoas que ele considerava desleais. Apesar destes problemas iniciais, Salomão logo se mostrou um bom rei, abençoado por Deus com sabedoria incomparável. Um dos principais feitos realizados por Salomão foi a construção do templo em Jerusalém. Este edifício luxuoso, projetado por Davi, se tornou o centro da adoração dos judeus durante os séculos seguintes. É triste observar que Salomão se enfraqueceu principalmente por dois motivos interligados: casamentos com mulheres de outras nações, algo proibido por Deus, e a aceitação da idolatria praticada por elas e seus povos. Devido à infidelidade deste rei, Deus não permitiu que seus descendentes reinassem sobre todo o povo de Israel. Após a morte de Salomão, o Senhor dividiu a nação em dois reinos independentes. Ele deixou o reino do sul, Judá, sob a liderança dos descendentes de Davi e Salomão, assim preservando a linhagem da qual Jesus viria. Mas ele passou a parte do norte, o reino de Israel, a outros reis, começando com Jeroboão. Essa divisão aconteceu aproximadamente 930 anos antes de Cristo. A segunda metade do livro de 1 Reis conta a história das duas nações durante os 80 anos depois da morte de Salomão. Olhando para o conteúdo dos capítulos de 1 Reis, encontramos vários assuntos importantes. Capítulos 1 e 2 relatam a transição de Davi a Salomão, mostrando a posição legítima deste como rei de Israel. Capítulos 3 e 4 descrevem o início do governo e a capacidade de Salomão como homem sábio e próspero diante do Senhor. Capítulos 5 a 8 registram a obra da construção e dedicação do templo em Jerusalém. Capítulos 9 e 10 apresentam a imagem positiva do reinado de Salomão, destacando sua aliança com Deus e sua sabedoria. Capítulo 11 mostra o lado negativo do reinado de Salomão, principalmente a idolatria que foi motivo principal de Deus decidir tirar a maior parte do reino da família e passar o reino para Jeroboão. Capítulos 12, 13 e 14 relatam a história da divisão do reino em duas partes e os reinados dos primeiros reis em ambas as partes. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá, enquanto Jeroboão reinou em Israel. Capítulos 15 a 22 continuam com os registros dos reinados dos próximos reis, tanto de Israel no norte como de Judá no sul, até aproximadamente 850 anos antes de Cristo. Nesta parte do livro, o autor dá destaque especial ao trabalho de Elias, um profeta importante que lutou contra a idolatria em Israel. Elias confrontou o rei Acabe e sua mulher Jezabel.
Primeiro Reis é um livro importante sobre 120 anos da história de Israel, que mostra a tendência dos líderes e do povo a se afastarem dos princípios revelados por Deus. Há muita tristeza nesse livro da história do povo de Israel e muitas lições para nos ajudar em nossa caminhada hoje, procurando honrar o Senhor. Se você chegou aqui para saber a resposta à pergunta 536, agora chegou a sua hora. Quem foi o pai do segundo rei de Israel? Alternativas: A. Saul, B. Jonatas, C. Salomão ou D. Jessé. A resposta certa: Davi foi filho de Jessé, e Davi o segundo rei de Israel. Fala em 1 Samuel capítulo 16, Deus escolheu Davi, filho de Jessé, para ser o segundo rei de Israel. E foi Samuel que ungiu esse jovem para assumir a posição de rei depois da morte de Saul. Jessé, o pai de Davi. Agora o desafio de uma nova pergunta sobre o Novo Testamento. Qual dos apóstolos foi também irmão de Simão Pedro? Alternativas: A. Tiago, B. João, C. André ou D. Mateus. A resposta no final do episódio 538, amanhã. Israel foi abençoado com alguns reis bons e muitos ruins. Nós devemos aprender as lições e imitar as qualidades de reis bons e rejeitar a desobediência e rebeldia dos reis ruins. Porque nós queremos estar com o nosso rei eterno, o rei dos reis, para toda a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.